A gestão financeira de uma clínica médica, odontológica ou de fisioterapia vai muito além de contas a pagar ou contas a receber. E no vídeo de hoje eu vou falar dos 5 maiores erros que você, profissional da saúde, pode cometer na sua clínica médica. E se você ainda não me conhece, meu nome é Danilo Campos e eu sou especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade. E como eu disse, vamos falar dos 5 maiores e principais erros que você, profissional da saúde, ou você que trabalha com administração de empresas e cuida de uma clínica médica, odontológica ou de fisioterapia, de profissionais da saúde de forma geral, pode cometer e que aqui nesse vídeo vou alertá-los de que normalmente esse tipo de profissional, esse tipo de empresa muitas vezes comete e pode causar danos financeiros para a sua empresa. E antes de começarmos a falar do nosso assunto, convido a se inscrever no nosso canal caso tenha interesse em assuntos como esse do mundo empresarial. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, e eu já tratei em diversos outros temas, outros vídeos aqui do canal, é sobre misturar as finanças pessoais com as da empresa, tá? Apesar do trabalho ser personalíssimo, né? Normalmente é praticado por aquele profissional médico, normalmente é ele mesmo que atua, não tem delegação de outras atividades. Um médico ou o dentista, o fisioterapeuta, ele sempre acha que pode consumir os recursos da empresa para pagamento das contas particulares, tá? E é uma coisa que a gente sempre fala. Existe na contabilidade o que a gente chama de princípio da entidade, em que você tem que separar tudo que é da pessoa jurídica da pessoa física. E aí, para você satisfazer o pagamento da sua pessoa física, nós trabalhamos com formas de transferências financeiras da pessoa jurídica para a pessoa física. Distribuição de lucros, prolabores, empréstimos que a empresa pode fazer. Então, dessa forma, separe muito bem o que é contas a pagar e contas a receber da sua empresa e aquilo que é da sua pessoa física. Isso é muito importante e você deve se atentar. O segundo ponto é sobre o fluxo de caixa. É o relatório mínimo que você precisa ter da sua empresa. Entre outros, o fluxo de caixa é um dos mais importantes, porque você vai tratar toda a tua entrada financeira e toda a tua saída financeira mensal ou diário até. E isso vai te trazer consciência do que está acontecendo na sua empresa e como que você tem que lidar com custos principalmente. É claro que o médico, dentista, o fisioterapia ou aquele profissional da área da saúde, ele vai, é o próprio esforço do trabalho dele que vai trazer receita para a sua empresa. Então vale muito a pena você acompanhar para você saber como que vai ser sua programação mensal, o quanto você vai trabalhar, o quanto você vai se dedicar à sua empresa para conseguir honrar com seus custos, muitas vezes aluguel, energia elétrica, todos aqueles custos conhecidos para você ter um espaço de atendimento, principalmente de infraestrutura, e ainda assim pagar impostos, pagar possíveis funcionários e aí transferir para a sua pessoa física e você fazer jus ao seu salário mensal. Então o fluxo de caixa é fundamental. Além da previsão, você tem que contemplar despesas que vão acontecer no início do ano ou até mesmo em momentos sazonais, em virtude da sua atividade. O fluxo de caixa, portanto, tem que ser projetado também, não só o realizado, mas assim fazer uma previsão dos seus gastos e receitas mensais. Um terceiro ponto muito importante que a gente vê os relatos dos profissionais de saúde são as desistências. O maior problema de um profissional é quando ele tem um agendamento e a desistência desse paciente. Com isso, o que acontece? O profissional fica ocioso, não consegue trabalhar e substituir aquele paciente por outro, se caso isso aconteça de forma muito repentina. Então, o trabalho de agendamento, de confirmação de consultas é fundamental. E isso a gente vê muito acontecendo em todos os tipos de consultório. Então, a gente sempre sugere para que tenha uma pessoa que faça a confirmação da presença desse paciente, porque isso realmente é um dano muito complicado, porque o profissional não consegue fazer a cobrança daquele paciente que desistiu. Então,
sistemas de agendamento, secretárias que vão fazer essa confirmação, é muito importante porque isso vai impactar diretamente no teu fluxo de caixa. Você pode estar com uma previsão de recebimentos e na verdade ele é totalmente prejudicado porque houve algumas desistências aconteceram e vai ter um dano muito maior no seu fluxo de caixa. Um outro ponto, o quarto ponto que eu queria tratar é sobre as glosas médicas. Se você é um profissional da área da saúde que trabalha com convênio, existem muitos problemas na hora de fazer toda a parte burocrática desse convênio e existem, portanto, as glosas médicas. O que é isso? O convênio deixa de pagar, deixa de ressarcir o profissional da saúde em virtude do tratamento que ele fez ou da consulta que ele prestou, por causa de problemas na documentação, por diversos fatores. Então isso daí às vezes é uma questão de organização da empresa, profissionais que podem ajudar o profissional da saúde e que vão fazer todo o trabalho burocrático dos convênios de forma correta, para que os convênios não glosem esses pagamentos. Porque qualquer tipo de defeito ali nesse tratamento de documentos ou até mesmo de procedimentos, o convênio vai glosar e você vai ter impacto no teu fluxo de caixa. Então você trabalhou, você fez tudo o que deveria ser feito para aquele paciente que tem um convênio médico e no momento de receber acaba prejudicando o seu fluxo de caixa. Então, pessoas preparadas para isso, conhecer como que o convênio trabalha também é muito importante para que não ocorram as glosas médicas. E na atuada da glosa médica, falando em convênios, o médico precisa, assim como o dentista, o fisioterapeuta e qualquer profissional de saúde, se atentar se vale a pena atender por plano de saúde, porque eles pagam muito pouco e isso demanda um trabalho excessivo desse profissional para conseguir honrar com suas despesas, tanto na empresa, assim como ter um salário para pagar as contas da sua pessoa física. Então, faça contas. É claro que um profissional de início de carreira vai optar por ter um plano de saúde para ter um giro de pacientes, né? E aí sim conquistar um espaço no mercado e ter um nome que futuramente deixará de atender planos de saúde para fazer atendimentos particulares. Mas a gente repara muito que dentro dos nossos clientes da área de saúde, os planos pagam muito mal e que isso pode ser um problema para o seu fluxo de caixa. Então, precisa ganhar na quantidade do atendimento e, claro, sem perder a qualidade. Um quinto ponto que eu quero trazer nesse vídeo são os fundos de emergência. E isso vale também na ausência do profissional. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, como é o profissional que tem a força de trabalho, vem dele pessoalmente todo o trabalho da empresa, a ausência desse profissional culmina na falta de receita, obviamente. Então ele deixa de trabalhar e com isso não tem recebimentos. Então, o profissional de saúde que sai de férias ou que tem alguma intercorrência em que ele é responsabilizado pelos seus atos, por uma questão de doença mesmo, esse profissional ele deixa de trabalhar e deixa de ter receita. E aí as contas a pagar continuam correndo e sem o contas a receber. Por isso, você profissional da saúde, é fundamental que enquanto estiver trabalhando, parte desse faturamento, parte do lucro da sua empresa seja destinado para uma reserva de contingência, caso ocorra algum problema dentro da sua empresa, e uma reserva inclusive para você que não consegue trabalhar, que deixará de trabalhar por vários motivos, inclusive férias, como todo profissional deve tirar todo ano. Então, fique atento a isso, porque isso pode ser decisivo. Você não ter sobra de caixa ou uma reserva para essas situações pode gerar um transtorno futuramente no mês, por exemplo, que você vai ter contas a pagar e não vai ter contas a receber. E agora eu tenho uma dica extra, além dos 5 pontos que a gente já tratou nesse vídeo. Não mantenha a sua organização financeira com planilhas de Excel. Você precisa ter um sistema financeiro, você precisa ter um sistema que englobe toda a gestão de uma clínica médica. E existem aplicativos, existem sistemas muito bons no mercado que conseguem fazer isso. Além do mais, você precisa ter uma pessoa boa para administrar a sua parte financeira, porque você, profissional da saúde, vai se dedicar ao seu paciente.
Você não vai ter tempo a se dedicar a controles financeiros e você pode, portanto, contratar uma pessoa especialista nisso ou até mesmo terceirizar esse tipo de serviço. O trabalho de financeiro hoje pode ser encontrado. Nós praticamos esse tipo de trabalho aqui porque a gente percebeu que o profissional da saúde, ele não tem tempo e nem conhecimento para gestão financeira. E por isso, um especialista que saiba lidar e que tenha um bom sistema financeiro consegue te ajudar, consegue mostrar números que você, profissional, não vai ter condições de fazer em virtude da sua atividade. Então fica a dica. Pense na possibilidade de uma contratação ou até de uma terceirização desse tipo de atividade e dentro de um sistema bom, um sistema financeiro que vai te dar todos os relatórios possíveis para que você entenda os seus números. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, falando diretamente para os empresários, né, e profissionais da saúde que precisam entender a gestão financeira da sua empresa e não desprezar isso. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, com outros profissionais da saúde e te espero no próximo vídeo.